Tudo começa quando Dona Mercedes, com o olhar cheio de ternura e esperança, diz às filhas que o maior desejo de sua vida é vê-las realizadas e felizes. As meninas, emocionadas com as palavras da mãe, levantam os copos e fazem um brinde, celebrando o amor e a união daquela família simples, mas cheia de sonhos. Enquanto isso, em outro lugar, os homens também fazem uma comemoração, desta vez pelo compromisso de Gabriel. Entre risadas e brindes, Fabian ergue o copo e deseja toda a felicidade do mundo ao amigo, lembrando que os dois compartilham uma amizade antiga e verdadeira. Ele diz que agora Gabriel vai viver os melhores dias de sua vida ao lado de Brisa, a mulher que conquistou seu coração. Logo em seguida, Porfírio distribui mais bebida para Oliver e Nemésio e o ambiente fica ainda mais animado. Fabian tenta manter a responsabilidade e avisa que todos precisam trabalhar cedo no dia seguinte, mas Porfírio retruca, dizendo que também é preciso se divertir de vez em quando. Entre uma taça e outra, ele ainda lembra Fabian de aplicar a multa em Estrela, já que ela foi para o mar sem autorização. Fabian tenta contornar a situação, dizendo que talvez não seja necessário, mas Porfírio se mostra inflexível e exige que ele cumpra o regulamento. Na manhã seguinte, Estrela e suas irmãs aguardam ansiosas pela chegada de Oliver e Nemésio. O tempo passa e nada deles aparecerem. Estrela, impaciente, comenta que já deviam estar ali há muito tempo. Brisa tenta acalmar a irmã, dizendo que algo deve ter acontecido, e então Estrela decide ir atrás deles. Enquanto isso, Terezinha encontra Oliver e Nemésio dormindo profundamente e tenta acordá-los, mas sem sucesso. De repente, escuta batidas na porta. É Estrela, perguntando por Nemésio. Terezinha manda que ela entre e veja com os próprios olhos. Assim que entra, Estrela fica surpresa com o forte cheiro de bebida no ar. Ela diz, frustrada, que precisa deles para entrar no mar, mas agora não sabe o que fazer. Do outro lado da cidade, Gonçalo chega à casa de Gabriel e conta que conversou com alguns pescadores. Segundo eles, a praia mencionada por Marina pode não estar tão longe quanto imaginavam. Marina se enche de esperança, mas Gonçalo, cauteloso, pede que ela não crie muitas expectativas, pois talvez não seja o mesmo lugar que ela viu. Enquanto isso, Porfírio observa de longe e ri da cena de Estrela e suas irmãs tentando colocar o barco no mar. Brisa reclama, dizendo que aquilo é impossível, mas Estrela insiste, lembrando que o Sr. Gerardo está esperando a pesca e que não podem desistir. Determinada, pede para todas tentarem mais uma vez. Nesse momento, Marina comenta com Terezinha que as Contreras precisam de ajuda. Terezinha concorda e chama Érica, mas ela se recusa, dizendo que não vai ajudar depois do que Estrela fez com Fabian. Mesmo assim, Marina e Terezinha vão até a praia. Chegando lá, dizem a Estrela que vieram oferecer ajuda. E logo outras mulheres se juntam a elas, inclusive Dona Mercedes. Estrela tenta impedir a mãe de fazer esforço, mas Mercedes é firme e responde que vai ajudar sim. Unidas, elas empurram o barco com todas as forças. Nesse momento, Fabian chega e pergunta a Porfírio por que nenhum homem está ajudando. Porfírio responde friamente que proibiu. Fabian se revolta, diz que vai até lá, mas Porfírio o impede e ordena que ele finalize logo a multa contra Estrela. Do outro lado, o grupo de mulheres comemora quando finalmente consegue colocar o barco no mar. Fabian observa a cena e, admirado, comenta que Estrela é uma grande capitã. Mais tarde, Nemésio acorda assustado e chama Oliver, dizendo que dormiram demais e não foram trabalhar. Terezinha aparece furiosa. Chama os dois de irresponsáveis e manda que comam alguma coisa antes de irem até Estrela pedir desculpas, para não perderem o emprego. De volta à praia, Brisa diz para Estrela que está exausta, mas a irmã lembra que ainda há muito trabalho pela frente. Nesse momento, Perla pede permissão para sair mais cedo, alegando que tem um encontro. Brisa duvida, dizendo que é só uma desculpa para fugir das tarefas, mas Estrela acredita na irmã e diz que ela merece se divertir e conhecer pessoas novas. As duas se abraçam com carinho.
Pouco depois, Nemésio e Oliver finalmente chegam. Estrela os encara com firmeza e dá boa noite em tom sério. Eles se desculpam, reconhecendo o erro e dizendo que são fiéis à equipe, pedindo que não sejam demitidos. Estrela, ainda irritada, lembra que eles sabiam da importância da entrega para Gerardo e, mesmo assim, as deixaram na mão. Apesar disso, decide dar uma segunda chance, mas exige responsabilidade. Quando eles tentam abraçá-la, ela recusa e manda que voltem ao trabalho imediatamente. Enquanto isso, Valentim visita Pascoal antes do encontro marcado. Ele percebe que o amigo está com febre alta e pergunta o que vai ser do encontro. Pascoal diz que não pode ir daquele jeito, mas lembra que Perla já deve estar esperando. Desesperado, pede que Valentim o ajude e sai correndo para o banheiro. Mais tarde, no trabalho, Estrela, Nemésio e Oliver carregam os últimos pedidos. Ela avisa ao senhor Gerardo que tudo está pronto e comenta que não foi fácil, mas conseguiram cumprir o combinado. Gerardo agradece e diz que vai transferir o pagamento para a conta dela. Assim que ele sai, Mercedes chega com um documento nas mãos e mostra à filha. Estrela pergunta o que é aquilo, e Mercedes explica que é a multa por ter pescado sem permissão. Enquanto isso, no restaurante, Gabriel encontra Marina olhando atentamente o mapa que Gonçalo lhe entregou. Ela confessa estar preocupada, pois as chances são pequenas, mas Gabriel sorri e diz que o improvável já aconteceu uma vez. Ele a encontrou no mar, viva, quando ninguém acreditava. E mais improvável ainda foi vê-la se recuperar e estar ali diante dele. Ele garante que irão atrás daquele lugar. E as palavras dele enchem Marina de esperança. Na casa das Contreras, Azul avisa que estão chamando por Perla. Brisa critica o visual da irmã, dizendo que ela não pode ir a um encontro vestida daquele jeito. Mas Perla responde que são diferentes, e é assim que ela se sente bem. Quando sai, vê um buquê de rosas e pensa que Pascoal não precisava trazer presentes. Porém, ao olhar melhor, percebe que quem a espera é Valentim, e fica completamente surpresa. Mais tarde, no sindicato, Estrela chega decidida e fala com Fabian. Ela diz que foi pagar a multa e devolver o dinheiro que ele havia emprestado. Fabian explica que quem aplicou a punição foi Porfírio, mas ela rebate, dizendo que sabe bem que ele está por trás disso. Afirma que não tem culpa se ele não cumpriu o contrato com Gerardo. A conversa esquenta. Fabian, irritado, diz que foi ela quem o traiu, pegando o trabalho dele depois de toda a ajuda que recebeu. Em tom amargo, afirma que não deveria se surpreender, já que ela é filha do homem que falsificou sua assinatura no passado. Estrela, magoada, responde que isso não é verdade e exige saber qual é o verdadeiro problema dele com ela. Fabian respira fundo e, num tom mais suave, diz que não sabe explicar, mas que por alguma razão não consegue tirá-la da cabeça. Estrela o encara, confusa, e pergunta do que ele está falando. Ele se aproxima, o olhar intenso, e confessa: "Você me desconcerta. É uma mulher forte, mas às vezes também tão frágil, que me dá vontade de..." Ele faz uma pausa, se aproximando ainda mais, deixando o ar carregado de tensão. Estrela pergunta, quase sussurrando, do que ele tem vontade, e a resposta fica suspensa no ar. Por outro lado, Perla pergunta o que Valentim está fazendo ali, e ele explica que Pascoal não estava se sentindo bem, por isso pediu que ele entregasse aquelas flores em seu lugar. Perla agradece o gesto e diz que vai ligar para saber como Pascoal está, mas Valentim pede para ela não ficar triste. Ela sorri e responde que não está, mas comenta que vai ter que aguentar as provocações de Brisa, já que a irmã não acreditou que ela realmente tinha um encontro. Valentim, com um sorriso confiante, diz que ela não precisa se preocupar, porque vai sair com o pescador mais bonito do povoado. Depois, a convida para comer alguma coisa, deixando Perla completamente sem jeito. De volta ao sindicato, Fabian diz à Estrela que sente vontade de ajudá-la, mas logo em seguida comenta que às vezes parece lidar com duas versões dela, uma que o agradece e outra que o culpa por tudo.
Estrela, nervosa, responde que não é bem assim e afirma que ele vive a atrapalhando. Diz que em um dia ele empresta dinheiro prometendo que vai ficar tudo bem e no outro impõe uma multa para tentar impedi-la de trabalhar e sustentar a família. Mesmo assim, deixa claro que o dinheiro está ali, tanto o valor da multa quanto o que ele emprestou. E sem esperar resposta, sai da sala furiosa. Nesse meio tempo, Marina pergunta a Gabriel se ele acha que a praia que ela viu é a mesma que está no mapa. Ele responde que não tem certeza, mas acredita que algo bom pode sair dessa viagem. Nesse momento, Brisa aparece e pergunta que viagem é essa, querendo saber por que ele não contou nada. Enquanto isso, Perla e Valentim estão no restaurante. Ele elogia a coragem dela, dizendo que é a moça mais valente do povoado. Perla sorri e diz que, na verdade, a valente é Estrela, mas Valentim insiste que ela também é. Em seguida, confessa que não imaginou que ela fosse gostar das flores. Perla responde que pode até parecer séria, mas tem coração. Então ele diz que aquele pode até não ser o encontro romântico que ela esperava, mas garante que com ele por perto, tristeza não tem vez. Mais tarde, em casa, Gabriel chama Brisa para conversar e conta que ia atrás dela para falar sobre a viagem. Marina percebe o clima e decide deixá-los a sós, dizendo que vai trabalhar. Assim que ela sai, Brisa perde o controle. Grita que havia pedido para ele tirar aquela mulher de casa e agora ele está planejando viajar com ela. Gabriel tenta explicar que é apenas para ajudá-la a se reencontrar, mas Brisa não quer saber de explicações. Furiosa, diz que não quer nem imaginar os dois sozinhos em um barco e exige que ele prometa que nada vai acontecer entre eles, nem agora e nem nunca. Gabriel respira fundo e pede que ela se acalme, garantindo que pode confiar nele. De volta ao restaurante, Valentim fala com Pascoal ao telefone e conta que Perla adorou as flores. Empolgado, diz que a convidou para comer alguma coisa e pede para o amigo ficar escutando escondido a conversa dos dois. Então, começa a elogiar Pascoal para Perla, dizendo que ele é um bom rapaz e que formariam um belo casal. Perla, no entanto, responde que não tem interesse por ele. Na mesma hora, Valentim desliga a chamada. Ela explica que só aceitou sair como amiga, nada mais. Pouco depois, o celular de Valentim vibra com uma mensagem. É Pascoal pedindo que ele continue o elogiando. Em casa, Estrela desabafa com a mãe, furiosa, contando todos os absurdos que ouviu de Fabian. Diz que o que mais a irritou foi ele chamá-la de duas caras. Mercedes pergunta por que a filha se importa tanto com o que ele pensa, e Estrela responde que não é isso, mas que ele também disse não conseguir tirá-la da cabeça. Mercedes então comenta que isso só pode significar que ele está interessado nela. Estrela, surpresa, diz que espera que não, pois não quer nenhum homem em sua vida. A mãe tenta convencê-la de que talvez seja hora de se dar uma nova chance no amor, mas Estrela é firme e diz que, se algum dia acontecer, certamente não será com Fabian, já que ele é namorado de Érica. E ela jamais seria capaz de trair uma mulher dessa forma. Enquanto isso, no sindicato, Érica fala para Fabian que Estrela sempre foi hipócrita. Ele responde irritado, dizendo que ela o culpou pela multa, mesmo ele não tendo culpa alguma. Érica tenta acalmar o clima e diz que ele precisa parar de pensar em Estrela e nos problemas. Então, decide mudar de assunto e sugere fazer uma massagem relaxante nele. Fabian recusa, mas ela insiste, perguntando por que ele não aceita que os dois tentem uma segunda chance. Mesmo assim, ele rejeita a ideia. Antes de sair, Érica pede ao menos que ele pense no que ela disse, e ele responde que tudo bem. Algum tempo depois, Terezinha e Érica estão trabalhando juntas quando Rosalba chega de surpresa. Érica, ao vê-la, fica em choque. Rosalba sorri e pergunta se a filha não vai lhe dar um abraço. Érica, furiosa, pergunta o que ela está fazendo ali. Rosalba diz que apenas sentiu saudades, mas Érica a acusa de ter sido abandonada por algum homem ou de estar sem dinheiro. Rosalba pede que a filha não fale assim e pede para Terezinha levar suas malas para o quarto de sempre.
Érica, fria, responde que os preços estão bem visíveis e a mãe espera por um desconto. Mas Érica corta e diz que ela deveria agradecer por não ser colocada para fora naquele mesmo instante. E diz que vai trabalhar e Terezinha leva Rosalba para o quarto. Enquanto isso, Perla se diverte com uma caricatura que fizeram de Valentim. Ele ri e comenta que não sabia que ela era tão engraçada. Perla responde que há muitas coisas sobre ela que ele ainda não sabe. Valentim concorda e, olhando nos olhos dela, diz que tem razão. Por um instante, o clima muda. Perla pergunta por que ele está olhando para ela daquele jeito e ele responde com sinceridade que é porque ela é sensível, simpática e uma boa pessoa. Diz ainda que ela tem tudo e rola um clima entre os dois. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.